João 5,16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa se o Pai vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso, para que vos o salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, de que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidardes ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem os conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Como poder vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como que crereis nas minhas palavras? Nessa palavra que Jesus declara ser o Filho de Deus e igual ao seu Pai, porque na verdade Jesus e Deus são o mesmo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os judeus o perseguiram e sempre procurava matá-lo, porque ele também fazia essas coisas no sábado. A palavra de Deus ela é muito eficaz.
Aí Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E por isso os judeus ainda queriam matá-lo. Ele dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas a incredulidade das pessoas faz separação entre Deus e o homem. E até hoje tem pessoas incrédulas que não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus também ele é Deus. Porque Jesus ele recebeu toda a honra e toda a glória. Aí essa palavra aqui no 20 vai dizer: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. E quanta obra o Senhor tem mostrado no meio do povo, e muitos ainda não acreditam. Pois assim como o Pai ressuscitasse os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que crêem. Aqui está falando de morte espiritual, não é a morte física. Muitos estão mortos que não conhecem a palavra de Deus. Mas quando recebe o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas saem da morte para a vida. Não tem mais aquela vida espiritual morta, e sim uma vida com Deus, vivificada por Ele. E também essa palavra vai dizer que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, Jesus que vai ser o nosso juiz. Naquele grande dia, quando você estiver diante de Deus. Por isso nós não devemos julgar a ninguém aqui nessa terra, porque somente o Senhor vai julgar, somente o Filho do homem, que é Jesus Cristo, vai julgar. Aí a palavra no 24 vai dizer: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus falando, tem a vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas vai passar da morte para a vida. Vai passar da morte para a vida. Porque você vai sair da morte e vai passar para a vida. Porque a pessoa que não tem Deus, praticamente ela está morta. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida por si mesmo. A palavra de Deus diz que os mortos que morreram em Cristo, todos eles vão ressuscitar e vão subir a Deus. Porque eles aceitaram a Deus, eles estão com Cristo, mesmo no sepulcro, eles dormiram no Senhor. Então, naquele grande dia, quando tocar as trombetas, a palavra de Deus lá em Tessalonicenses diz que os mortos subirão primeiro, seus corpos viverão, levantarão dos túmulos e subirão a Deus no soar das trombetas. E os que estiverem vivos na terra, que aceitaram o Senhor Jesus, vão subir logo atrás e encontrar o Senhor nas nuvens. Assim diz na palavra lá em Tessalonicenses. Que nós venhamos ficar com essa palavra maravilhosa aqui. Que Deus venha abençoar as nossas vidas cada vez mais. Vamos seguir a palavra de Deus. Vamos acreditar que Deus é Deus. Aqui ninguém está falando de religião. Aqui está falando da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Que nós venhamos crer nesse Deus, porque não existe outro e nunca vai existir outro. O Senhor, Ele é eterno, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. Ele é o verdadeiro. A palavra diz que Ele é o primeiro, o derradeiro e o fim. Então Jesus é o Filho de Deus. Ele recebeu toda a honra e toda a glória do nosso Deus. Ele obedeceu, veio aqui na terra, gerado no ventre de Maria, avisado por um anjo, Gabriel. E ali ele nasceu, cresceu,
nasceu na humildade, viveu entre nós, entre os homens na terra, pregou o evangelho. Aos 33 anos ele voltou para o Pai. Está no trono da glória, ali esperando o dia do soar das trombetas para descer a arrebatar o seu povo, aqueles que o aceitou. E nós temos que estar preparados para esse grande dia, porque o Senhor há de vir buscar o teu povo, assim como ele prometeu. Eu vou, mas não vou deixar órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo para que esteja com vocês na terra. E é o Espírito Santo de Deus que está conosco, que nos dá força, que nos ajuda, que nos ensina a palavra, que está na nossa vida cada dia. Basta buscá-lo, preencher com ele. Enchei-vos da presença do Senhor. Nós temos que nos encher da presença viva de Deus, colocar ele nas nossas vidas, deixar ele fazer morada no nosso coração, fazer o bem na terra, seguir os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o próximo como a ti mesmo. Se entregar de corpo e alma e deixar Deus falar na tua vida. Tudo que for fazer, colocar Deus em primeiro lugar. E Deus vai te trazer a paz. Fácil não é, mas Deus ele está ali no controle da situação. Desde que você se entrega para Ele, Ele vai cuidar de você. Acredite nessas palavras fiéis e verdadeiras do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.